eu tenho um aluno que ele fala assim para mim: mestre, para mim é mais barato treinar do que não treinar, porque o que eu precisava tomar de remédio antes para controlar a minha depressão e a hiperatividade, quando eu faço jiu-jitsu eu reduzo muito meu remédio, é mais barato para mim treinar jiu-jitsu. E essa segurança que o jiu-jitsu te dá te impede de ser escolhido como vítima de um agressor covarde que quer se autopromover. E também em caso de agressão física de mulheres, né? Um dos principais trabalhos que a gente faz com as mulheres é a mudança de postura, que ela transmitindo confiança e segurança é a maior arma que ela tem contra um assédio, uma agressão. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Conexão com a linda cidade de Blumenau e hoje com a presença marcante aqui no estúdio do Valor Entrevista, Jean Feijó, mestre em Jiu-Jitsu, cara. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês. Você imaginava que um dia você se tornaria referência nesse esporte em Santa Catarina, cara? Bom, no início da minha trajetória, não. Eu lembro que quando eu comecei no jiu-jitsu, eu pensava, será que um dia eu vou ser faixa azul, que é a segunda faixa do jiu-jitsu, né? Sério? Eu olhava, na época tinham poucas pessoas mais graduadas, o professor era faixa roxa, e aí os alunos mais graduados eram faixa azul. E eu sonhava, será que um dia eu vou chegar na faixa azul? Mas depois que eu decidi viver do jiu-jitsu, né? Aí eu mergulhei com cabeça nisso, de cabeça mesmo, e decidi realmente me dedicar de corpo e alma ao jiu-jitsu. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu tinha esse objetivo, né? Queria ser uma referência, queria chegar muito longe, que eu acho que é o ego de todo mundo, né? Claro, que está na fase iniciando um projeto. Prosperar. E hoje eu já mudei de novo. Eu quero que a minha equipe cresça, que os meus professores cresçam, mas não faço tanta questão do meu nome, do meu trabalho como eu fazia antes, né? Hoje eu luto mais pelo jiu-jitsu, pela minha equipe, pelos meus professores do que por mim mesmo. Mas é natural, né, cara? Natural. Da mesma maneira que você foi crescendo, agora você pensa na sua equipe, em expandir o esporte. Eu acredito que a família Gracie deve pensar da mesma maneira, né, cara? A maioria deles gosta mesmo de ser referência, de aparecer, né? Que eu entendo também porque todo mundo quer, né? Lá no início, né? Mas é parte do processo, né? Você, quando se dedica muito a alguma coisa, você gosta muito daquilo, você quer realmente fazer o melhor possível, né? Você começou aos 18 anos. 18 anos eu iniciei no jiu-jitsu. Como é que foi isso pra ti, cara? Pô, foi uma experiência bem legal, porque eu já queria fazer antes, né? Mas eu morava num bairro muito distante e aí eu não tinha acesso muito ao esporte no meu bairro. Cheguei a fazer capoeira antes, um pouquinho de judô, mas bem pouquinho mesmo. E logo que eu consegui, que eu tinha condição, eu iniciei no jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu antigamente era diferente do que é hoje, né? Então, toda a aula era uma sofrência, uma tristeza, apanhava, porrada, pressão, amasso. A maneira que a gente aprendia, né? A maneira que era ensinado o jiu-jitsu era diferente, né? Então, por mais que a gente era apaixonado por jiu-jitsu, era uma mistura de emoção, de sofrimento e de alegria no mesmo momento, no mesmo treino. Né, Jean? E daquela época lá, a gente tá falando a tua vida inteira, né, cara, praticamente. A maior parte da minha vida já, fiz 41, né? Pois é, dedicados ao esporte. Daquela época lá até hoje, as amizades se mantiveram? Como é que tá a galera que começou contigo? Tu tem contato? Tenho bastante, né? Inclusive, um dos meus professores, quando eu comecei, hoje é meu aluno, né? Porque eu dou aula e ele não, ele faz outras coisas também. Na verdade, ele até dá aula em outra filial, mas ele treina comigo também. E muitas pessoas que estavam comigo lá no início, hoje ainda estão. Muitas não, poucas. Muitas ficaram pelo caminho, assim. Mas o jiu-jitsu, ele tem uma coisa diferente de outros esportes, que é o contato físico, né? Sim. Eu até falei numa entrevista que é um ponto negativo, porque muita gente fala assim, não quero fazer jiu-jitsu para não ficar de agarramento, né? Uhum. Só que também é um ponto positivo, porque
a gente está cada vez mais distante, falando mais por tecnologia, por rede social, por telefone. Sim. E cada vez menos toque físico, né? E quando a gente tem mais contato físico, a gente começa a criar uma irmandade, uma parceria. E o jiu-jitsu é uma arte marcial que leva teu ego ao extremo, né? Tu às vezes tem que bater falando para outra pessoa assim, para, eu sei que tu me ganhou e eu desisto. E isso é muito difícil, principalmente para homem, né? Que tem a rivalidade. E quando você começa a se deparar com isso, com seus colegas de treino, aquilo cria uma amizade, uma irmandade, que às vezes você encontra uma pessoa que não vê há anos, mas ainda tem aquela amizade, aquela proximidade muito forte que o jiu-jitsu cria. Exatamente. E como é que foram as tuas competições? Porque você se destacou também em algumas competições, apesar de que o foco do Jean é mais na questão do ensinar. Isso. Mas participou de campeonatos também. Isso. Na verdade eu nunca fui um grande destaque de atleta, eu nunca me realizei muito como atleta. Quando eu ia competir, o sentimento quando eu ganhava era de obrigação, não fez mais que obrigação, e o sentimento quando perdia era de frustração, né? E quando eu comecei a ter alunos e levar eles para a competição, o sentimento de quando eles ganhavam era uma alegria imensa, e aí eu me descobri como um professor, né? Eu tenho alguns campeonatos que eu ganhei aqui na região, no estado. Tenho fui terceiro colocado no Sul-Americano. No Campeonato Brasileiro mais difícil que eu já lutei, eu fiquei em 5º lugar, eu perdi a quarta de final pro campeão. Mas o meu grande foco na parte competitiva, eu sempre competi grandes eventos porque eu queria ter essa experiência para passar para os meus atletas, né? Sim. Porque eu entendo que quando eu estou falando de alguma coisa, eu tenho que falar com o máximo de experiência e vivência possível. Então, quando eu vou falar para o meu aluno como ele se sente numa competição, como ele deve se comportar numa competição, e ele me perguntar, mas tu já teve lá, tu já fez? Eu vou poder falar, não, eu fiz, claro. Eu vivi isso dali, eu tive lá dentro, eu sei como é que é pisar no tatame, como é ganhar, como é perder, então eu consigo falar com mais autoridade, né? É liderança pelo exemplo, né, cara? Isso, pelo exemplo, né? E no meio do jiu-jitsu, ainda existe muito isso. Muita gente fala, o professor tem que competir ou o professor não pode competir, né? Na minha visão, pode o que quiser, na verdade, mas todas as vezes que eu fui competir, eu tive que me dedicar um pouco mais a mim e deixar os meus alunos um pouco de lado. Sim. E aí eu nunca me dediquei totalmente a mim e às vezes eu pequei por não me dedicar totalmente a eles, né? Então hoje eu opto, na maioria das vezes, por me dedicar única e exclusivamente aos meus alunos e dar toda a atenção ao treinamento deles. E eu quero agora, eu estou me recuperando fiz uma cirurgia no joelho. Quando completou um ano da cirurgia, eu rompi um músculo da coxa. Putz. Agora eu estou recuperando, estou voltando, graças a Deus, treinando já há um tempinho sem me machucar. Então agora eu quero voltar a participar de competições, mas ainda no intuito de experiência, de ranquear, assim, mas eu sempre tento escolher competições onde vão poucos alunos ou nenhum aluno, para que eu não tenha que dividir essa atenção, né? Eu vejo como o atleta, ele precisa ser mais individualista, né? Olhar aí a carreira dele em primeiro lugar, senão ele não consegue chegar. Sim. E o professor totalmente ao contrário, né? Tem que botar a carreira dos outros na frente da sua. E eu me sinto mais feliz na segunda opção. Claro, pô. Ô Jean, a gente é formado por mente, corpo e espírito. Como é que você consegue equilibrar isso utilizando o jiu-jitsu? Porque eu acredito que muitos dos teus estudantes, alunos, eles procuram a atividade física para buscar também esse equilíbrio. Eu estou conversando com o Jean aqui e uma das coisas que me chamou a atenção é que ele é super tranquilo, saca? Assim, ele observa, ele ouve e tal. E isso é uma característica de quem faz jiu-jitsu, porque lá atrás, eu me lembro que há 25 anos atrás, o jiu-jitsu era o pitbull, era o cara raivoso, lembra, né? E para você já é diferente isso, né, cara? Eu percebo que tu gosta desse equilíbrio. Sim. Lá atrás o jiu-jitsu era assim, pitbull, porque eram as coisas que apareciam do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu, ele mostrou a sua eficiência enquanto arte marcial, desafiando as outras artes, né? Sim. Então ele criou um histórico de desafios, de lutas. O jiu-jitsu é um dos responsáveis pelo Vale Tudo, hoje o MMA. Pois é. Então ele provou a sua eficiência ali. E depois, quando ele seguiu por uma linha competitiva, ele começou a atrair muito mais pessoas mais fortes, né?
pessoas que tinham uma agressividade natural. E isso por causa da linha competitiva, que é o que eu te falei, que lá no início o ensino era diferente, né? Então, sim, o jiu-jitsu no Brasil, ele começou com uma vertente de levar mais confiança e segurança para quem realmente precisava. Quando ele entrou para a linha competitiva, ele começou a não mais focar em quem precisava, ele começou a focar mais em quem conseguia trazer bons resultados. E hoje a gente está tentando levar de novo para quem precisa. E quando eu consigo trabalhar com quem precisa, eu consigo fazer essa pessoa me trazer resultados, né? Claro. O que eu digo para as pessoas, às vezes, muita gente quer trazer um monte de leão para sua academia, para sua escola. Eu quero pegar o cordeiro e fazer o cordeiro virar leão. E o leão, quando o cordeiro vira um leão, ele vira um baita de um leão. Claro, porque tá ele bem consegue treinado, juntar tudo que ele viveu, a vivência, normalmente a inteligência que ele tem, e colocar isso em prática na arte marcial. E você falou de calma, né? Uma das grandes vantagens da arte marcial é ela te trazer segurança, o que te leva à tolerância. Né? E quando eu ouvia o mestre Hélio Gracie falar disso, eu sempre imaginava a tolerância como alguém incomodar, tu tolerar e não brigar, por exemplo, né? Mas a tolerância, ela vem no sentido da autoconfiança e do autoconhecimento. Então, normalmente a pessoa que ela é agressiva demais, ela é insegura. Sim. Normalmente a pessoa que usa muito da violência, ela é uma pessoa insegura. Entendi. E a violência, a agressividade é uma maneira de ela reafirmar o seu poder e contestar a sua insegurança. Quando ela aprende uma arte marcial, ela aprende o poder que ela tem, e o jiu-jitsu é uma arte marcial que tu pode imobilizar uma pessoa sem machucar, tu pode quebrar a pessoa toda, tu pode matar a pessoa. Tens esse poder com o jiu-jitsu. E quando tu tens esse poder, tu diz assim, pô, eu não preciso entrar numa discussão idiota. Pois é. Entendeu? Cara, é isso que tu pensa, o que tu pensa é problema teu. Você tem razão. Não preciso me incomodar com isso, né? E essa tolerância, ela também vem da segurança que tem. A gente fala muito disso nos nossos cursos de defesa pessoal. Você já deve ter lido O Corpo Fala. Sim, pô. Um livro que é referência em expressão corporal, e a gente sabe que os agressores normalmente eles fazem uma leitura corporal, não é uma coisa consciente. Mas você na rua, você olha para as pessoas, você meio que cria um preconceito. Essa pessoa é fraca, essa pessoa é forte. Essa aqui vai me dar trabalho, essa não vai. E a segurança do jiu-jitsu, ela muda a tua postura e o teu comportamento. Deixa eu te dar um exemplo. Antes de eu fazer jiu-jitsu, eu ia em uma festa. Eu ficava sempre assim aquele pessoal lá pode ser perigoso, ali não vou mexer, tem que cuidar aqui, ali. Cara, e hoje em dia é uma coisa que nem me preocupa. Esses dias eu tava falando, eu fui em Blumenau tem o Morro da Pedreira, que é um lugar que tem uma pedra, que tem um pôr do sol bonito, mas que hoje é considerado um lugar violento, assim, né? Pô, esses dias eu fui lá com a minha família e tinha uma galera lá, eu vou, cumprimento, subo na pedra, fico com a minha família, desço e não tenho medo, não tenho receio e fico seguro, assim, né? E essa segurança que o jiu-jitsu te dá te impede de ser escolhido como vítima de um agressor covarde que quer se autopromover, e também em caso de agressão física de mulheres, né? Um dos principais trabalhos que a gente faz com as mulheres é a mudança de postura, que ela transmitindo confiança e segurança é a maior arma que ela tem contra um assédio, uma agressão. Eu vou aproveitar, já que ele está tocando nos treinamentos. Você tem treinamentos de defesa pessoal, você tem também treinamentos para as mulheres, e eu acredito também que você tenha algo para as crianças. Temos muito. Me explica como funciona. Então, o jiu-jitsu hoje ele atende crianças a partir de 3 anos, e eu tenho alunos com mais de 60 anos, então não tem uma idade limite para você praticar jiu-jitsu. O que a gente faz hoje é direcionar de acordo com a faixa etária o objetivo de cada um, né? Então eu tenho grupos que são de competição, que é um perfil de treinamento, eu tenho grupos que fazem de qualidade de vida, que é outro perfil de treinamento. Legal. E eu tenho de crianças, que é outro perfil de treinamento. E as crianças, o que acontece às vezes é que a criança entra na arte marcial ou na atividade esportiva como sendo um adulto em miniatura, fazendo a mesma coisa que o adulto faz. Mas a gente estudou isso muito aprofundadamente, né? Então a gente sabe que cada faixa etária da criança, ela tem que desenvolver determinadas valências físicas
e valores. Sim. Então a gente se preocupa numa determinada fase a entregar muito mais esse desenvolvimento de coordenação motora, de valências físicas. Sim. E os valores que são importantes naquela fase. Numa fase seguinte, a gente entra mais com parte mais técnica, não que não tenha antes, mas mais direcionada, até levar para a linha competitiva de quem tem um interesse ou de desenvolvimento, né? Mas muita gente usa a nomenclatura de aula comercial, né? Eu dou aula de jiu-jitsu, o meu atleta e a pessoa que faz por qualidade de vida, ela faz o mesmo tipo de aula, aprende a mesma coisa, ela tem o mesmo conhecimento. Sim. Só que o atleta, num determinado momento, ele entra num ritmo de treinamento que é mais intenso, que é mais puxado, mais cobrado pelo resultado. Mas o tipo de ensino, a metodologia e a aula, o aprendizado de jiu-jitsu é o mesmo para ambos, só que a gente respeita o desenvolvimento e a faixa etária das nossas crianças. Bacana. Pessoal, a gente está conversando com o Jean Feijó, lá da cidade de Blumenau. A bio dele aqui no Instagram, ó, tem 45 mil pessoas te seguindo. Parabéns. Obrigado. Redes sociais, elas promovem a gente. Professor de jiu-jitsu, líder da Aurum, falei certo? Isso, Aurum Jiu-Jitsu. Jiu-jitsu, professor de pós-graduação em jiu-jitsu também, bacharel em administração e marketing também, cara. Isso. Você gosta de estudar, hein? Gosto. Que legal. Gosto. Tu tá dando aula onde? Na faculdade? É faculdade? De pós-graduação. De pós-graduação. Pós-graduação. Uma do Rio Grande do Sul e uma do Mato Grosso, que é aulas online, né? Ah, legal. Aulas online. Bacana. Então já segue aí Jean Feijó Jiu-Jitsu no Instagram. Tá gostando do papo? Muito. Tá tranquilo? Muito legal. Pessoal, a gente vai pro nosso segundo bloco porque além de professor e de apaixonado pelo jiu-jitsu, ele também é empreendedor, cara. E eu quero saber sobre isso, porque uma das grandes sacadas de quem pratica um esporte ou qualquer atividade é também conseguir viver dessa atividade de uma forma saudável financeiramente. E a gente vai saber quais são os caminhos das pedras que ele já percorreu junto com a esposa, que é administradora de tudo, né? É a Big Boss aqui. Tudo. A gente vai para o segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência. Já deixa um like, já faz um comentário e compartilha o nosso vídeo. Não sai daí e já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Eu quero também, além desse vídeo maravilhoso, te apresentar a Depil Gaspar. É a nossa parceira aqui no Valor Entrevista. Depilação a cera e a laser, micropigmentação de sobrancelha, manicure e pedicure e, claro, aquele atendimento super especial. Clica no link e agende o seu horário. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista com uma presença encantadora, Jean Feijó, professor de jiu-jitsu. Mas agora a gente vai falar também de um tema que é uma paixão dele, cara. Ele conseguiu unir o amor pelo esporte e o empreendedorismo. Como é que funciona isso, cara? Cara, é a correria que faz a gente chegar aos objetivos, né? Correr atrás. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: quando você pensa em fazer algo, um projeto, um trabalho, uma carreira na sua vida, tem que fazer 3 perguntas, né? Se você ama o que você faz, se o que você faz transforma a vida das pessoas e se isso é viável financeiramente. O jiu-jitsu faz as 2 coisas dos primeiros com excelência. Eu amo o jiu-jitsu e ele transforma completamente a vida das pessoas. E aí a gente briga para tornar isso viável financeiramente, mas ainda não tá valorizado como a gente gostaria que fosse, né? Então, para que a gente chegue nesse nível, a gente precisa realmente se dobrar, né? Se virar nos 30. Um dia eu estava até vendo uma entrevista de um ator falando: se for viver de bilheteria, não dá de viver. A gente tem que ter um apoio do governo. E eu pensava, mas eu também, se for viver só de dar aula, eu também não consigo viver bem. Eu faço um monte de outras coisas para conseguir viver. E nessa corrida de fazer as outras coisas, eu fui me descobrindo em vários setores relacionados ao jiu-jitsu, né? Ao que eu amo fazer. Então hoje, além da nossa escola, Feijó CT, que a gente tem em Blumenau, a gente tem uma equipe também, Aurum Jiu-Jitsu, que é um processo de metodologia que a gente expande para o mundo inteiro. Tem outros países que seguem a gente também. Também sou professor de pós-graduação, sou técnico de rendimento da nossa cidade de Blumenau, do Jiu-Jitsu. Também tenho uma empresa de produção de conteúdo que é aqui em Gaspar, olha aí, a BJJ Protec, que a gente vende metodologia e conteúdo para o mundo inteiro também.
Também sou representante da associação, da Federação Catarinense na minha região de Blumenau ali. Então eu tenho uma correria do dia inteiro em torno disso. E tenho o suporte da minha esposa, né? Então. Que é quem realmente sustenta tudo pra mim. Como né? é o nome dela? Jô. A Jô. Um abraço pra ti, parabéns aí pelo relacionamento, pelo casamento. Quanto tempo com ela? Tô 12 anos. 12 anos, tem a 10 de filha, casado. né? A filha tem 7 anos, né? 7 anos. Que legal. Como é que é dar conta de tudo isso, ainda mais a família? Cara, essa é uma pergunta que eu tinha que fazer pra minha esposa, sabe? Porque ela é realmente sensacional. Ela tem uma paciência e um dom de lidar comigo, que às vezes eu tô com um monte de coisa na cabeça, estressado, e aí ela me ajuda a organizar, né? Então, se eu hoje tivesse que dar aula pensando nas contas para pagar, nas dívidas, na parte burocrática, com certeza eu não conseguiria fazer da maneira que eu faço. Então, ela cuida de toda a parte por trás do processo das aulas, das escolas, das academias, da equipe, né? Uhum. Ela faz toda a parte chata de incomodação e financeira e organização, e aí eu consigo dedicar mais o meu foco à produção de conteúdo, a fazer a metodologia, as aulas, as competições, acompanhar meus atletas, né? Eu entendo que a gente nunca vai ter excelência em tudo, e se a gente tenta fazer isso, a gente vai pecar em tudo. Sim. Então eu vejo que a gente precisa ter foco no que a gente faz, fazer aquilo com excelência, e aquilo que a gente não é tão bom, a gente trazer outras pessoas que são especialistas para fazer. Claro. E graças a Deus nessa parte mais importante, a minha especialista é a minha esposa, e ela faz isso com excelência. Então a gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente trabalha em parceria, né? E eu até uso como exemplo ferramentas como o Google, YouTube. Primeiro elas foram criadas, depois elas foram descobrir como monetizar, né? Exato. E o Jiu-Jitsu também é uma ferramenta incrível que transforma a vida das pessoas, e hoje a gente está aprendendo de que maneira a gente pode monetizar isso, tornar isso viável. E é uma das lutas que eu tenho hoje, porque quando eu fui me dedicar ao Jiu-Jitsu, era quase que inviável, era muito difícil viver de Jiu-Jitsu, né? E hoje hoje já tem, na minha equipe deve ter uns 30 professores que vivem exclusivamente do Jiu-Jitsu. Bacana. E hoje a minha luta é para que eles vivam bem do Jiu-Jitsu, porque o que o Jiu-Jitsu faz, o que o nosso trabalho faz na vida das pessoas, realmente merece ser muito valorizado. Exatamente. Pessoal, é um mestre nas artes marciais, sobretudo na especialidade dele, o Jiu-Jitsu. A gente está conversando com o Jean Feijó. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Só um pouquinho, não querendo te corrigir, me desculpa. Muita gente me chama de mestre e pelo carinho que tem. Gosto. Eu acho um gesto carinhoso, mas o correto é professor mesmo, né? Mestre é a partir da faixa coral, que é depois de 31 anos de faixa preta, você recebe a faixa coral. E eu tô quase no meio do caminho dessa jornada aí. Você diz, então hoje cara. Eu sou professor, né? Professor, o correto seria. Então, mas o pessoal com carinho me chama de mestre, eu me refiro aos meus professores como mestre, que são pessoas que transformaram a minha vida, mas é uma nomenclatura mais de carinho do que de título mesmo, né? Tá explicado, e eu vou continuar chamando de mestre, porque o cara é bom, porra, o cara é mestre mesmo. Eu chamava meu pai de mestre, meu pai é sensacional. A gente tá conversando com o Jean, mestre no jiu-jitsu, mas ele já corrigiu aqui e já explicou. Pô, faixa coral, cara. Faixa coral. São duas acima corais, da preta? Tem duas corais e depois a vermelha. Você diz, cara. Eu vou fazer uma pergunta ainda sobre a faixa preta. É difícil chegar na faixa preta? É difícil. Posso te falar o seguinte, hoje em dia não é mais tão difícil, mas antigamente a gente falava assim, porra, a pessoa tal é faixa preta. Aquele peso, né? Hoje, como a arte marcial se popularizou muito, tu fala assim, a pessoa tal é faixa preta. Aí eles te perguntam assim, faixa preta de quem? E isso é que é o diferencial hoje em dia, né? Então, eu acho que como toda profissão que vai crescendo, né? Você tem no ramo do direito advogados com excelência, muito sucesso, com trabalho de maestria, e tem pessoas medíocres que fazem o básico que dá para fazer para viver, e às vezes de maneira errada, né? Na medicina é assim, na educação, em todo o ramo é assim. E no jiu-jitsu não é diferente, né? Então hoje a gente tem
grandes faixas pretas, mestres e pessoas que realmente amam o esporte e fazem aquilo com excelência, mas infelizmente a gente tem pessoas que não são tão bem preparadas, que talvez não deveriam estar de faixa preta. Então hoje algo muito importante no nosso meio é de quem que você é a faixa preta. Claro. E eu sou faixa preta do grande mestre Alexandre de Souza e do meu professor Diógenes Dias, que são grandes referências no jiu-jitsu, que eu tenho muito orgulho hoje de falar que sou faixa preta. Ele já invadiu a nossa pergunta, que era as suas referências, ele já deu aqui, então eu vou mudar aqui a rota, posso? Fica à vontade. Você conseguiu fazer boas amizades com o jiu-jitsu? Muitas. Hoje, a maioria dos meus melhores amigos são de dentro do jiu-jitsu. Minha família toda faz jiu-jitsu. Minha mesmo? esposa é faixa preta também. Sério, cara? Minha filha tem 7 anos e já tem 4 anos de jiu-jitsu. Faz desde os 3 anos de idade. E ama jiu-jitsu também. Hoje eu tenho grandes irmãos, grandes amigos dentro do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, como eu te falei, ele cria essa proximidade. E eu tenho a honra de conviver com as grandes referências do meu esporte, né? Então o meu mestre Alexandre de Souza, meu Diógenes Dias e o Carlos Dourado são pessoas que foram extremamente importantes no início da minha carreira e são referências para mim até hoje. E eu tenho muito orgulho de falar do nome deles, da parceria que a gente tem no nosso trabalho. E eu tive a honra de conhecer o Rickson Gracie, participei de 2 dias de treinamento com ele. O Rickson Gracie é talvez o maior nome do jiu-jitsu mundial. E aqui na BJJ Protec a gente já trouxe Cyborg, Vitor Dória, Baby Shark, Fabrício Andrei, grandes referências, grandes campeões mundiais. Então a gente tem um convívio bem legal com essas feras e é um aprendizado constante. Você tem eles no WhatsApp, cara? Tenho. É mesmo, cara? Tenho. Pô, os alunos devem ficar loucos, né? Então, e a gente tenta sempre que traz eles aqui, levar na academia para fazer um treino, para falar um pouco da experiência. E engrandece muito. Você vê, né, Jean? Você também deve ter muitos admiradores, eu sei disso porque eu gravei recentemente com o Venturelli, e o Venturelli no vídeo fala de você. E aí quando terminou o vídeo eu falei, tem que trazer. O Venturelli falou, tem que trazer o mestre aqui e tal. Então, mandar um abraço pro Venturelli. Obrigado aí, ó, quem tá aqui do meu lado, obrigado pela ponte. Um abraço, Venturelli, obrigado. Ele é um cara admirador do teu trabalho, cara. É recíproco, eu também admiro muito ele. É isso. Meu parceiro, gostou do papo? Gostei bastante, agradeço muito a oportunidade. Tem mais alguma coisa que tu queira comentar? Cara, eu acho que eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade. Eu normalmente falo pro mundo do jiu-jitsu, né? E eu sei que tens um alcance fora do mundo do jiu-jitsu. Então eu gostaria de aproveitar esse alcance que você tem para que chamasse as pessoas para ter um olhar diferente sobre o jiu-jitsu, né? A gente conseguiu uma grande vitória recentemente em Blumenau, que foi colocar o jiu-jitsu nos Jogos da Primavera. Sim. E na reunião que eu tive para conseguir isso, a pessoa me falou assim, mas vai machucar muito por causa do soco, chute. Eu digo, cara, não tem, no jiu-jitsu esportivo não tem soco, chute. Na parte de defesa pessoal sim, né? Mas no jiu-jitsu esportivo não tem soco, chute, né? Então, só para mostrar como as pessoas têm às vezes uma imagem errada do jiu-jitsu. E a gente fez o evento com excelência, fomos muito elogiados na parte de organização, do respeito, da disciplina dos atletas. Sim. E muita gente tem uma imagem do jiu-jitsu antigo muito linkado à violência, à grosseria, né? Aos pit boys, como você falou. E as pessoas não têm noção de como o jiu-jitsu transforma a vida das pessoas, como a gente recebe feedback de criança, de pai de criança que fala assim, meu filho não tinha amigo, não falava com ninguém, hoje ele se comunica, ele tem segurança, meu filho sofria bullying, hoje ele sabe se portar bem na escola, né? Sedentarismo, autoconfiança. Eu tenho um aluno que ele fala assim para mim, mestre, para mim é mais barato treinar do que não treinar, porque o que eu precisava tomar de remédio antes para controlar a minha depressão e a hiperatividade, quando eu faço jiu-jitsu eu reduzo muito meu remédio, é mais barato para mim treinar jiu-jitsu, né? Então hoje o jiu-jitsu, além de um esporte de defesa pessoal, de segurança, ele é voltado para a qualidade de vida, desestressa a mente de uma maneira incrível. Ele realmente é muito indicado para tratar patologias como depressão, ansiedade, transtornos, hiperatividade.
sem falar nos benefícios físicos, né, de hipertensão, cardiovascular, de coordenação. Então, a OMS indica que você faça tantas horas de atividade física, tantas horas de atividade mental, e o jiu-jitsu consegue juntar tudo num esporte só. Então, eu queria convidar toda a comunidade a conhecer um pouco mais do jiu-jitsu, praticar e se surpreender em como o jiu-jitsu é transformador. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço pro Marlon, né, que é teu parceiro aqui na cidade de Gaspar, né? A gente já teve a oportunidade de gravar com ele. Comunidade de Gaspar aí tem que conhecer a RACA, o CT do professor Marlon. Marlon é um professor muito comprometido, o cara faz um trabalho sensacional, com crianças em especial, ele tem uma atenção, um cuidado. Ele é uma das grandes referências da equipe Auro. O professor Marlon faz um trabalho sensacional e tá aqui do lado, aqui em Gaspar. Exatamente. Marlon, um abraço para ti, ó, quem tá aqui comigo no estúdio. Ah, inclusive tem que vir aqui no estúdio também. Eu tive lá no CT, agora ele tem que vir aqui. Jean, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Bateu todas as minhas expectativas e superou. Cara equilibrado, tranquilo, um profissional de altíssima qualidade. E claro, tudo isso à disposição de vocês que acompanham o trabalho do Jean Feijó aí na cidade de Blumenau e nesse vale maravilhoso. Obrigado, tá? Porta do Valor Entrevista tá aberta, a hora que tiver alguma coisa para divulgar, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado. Para você que tá aí do outro lado, muito obrigado. Um beijão no coração, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço, tchau.